Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa segunda série de mensagens dos Sete Pecados Capitais. Hoje nós vamos falar sobre a soberba, né? Você que está chegando agora e está vindo a partir do segundo vídeo, eu peço que você assista o nosso primeiro vídeo para você saber um pouco mais sobre a gula, a glutonaria, né? Um dos pecados que tem pego com os cristãos e que normalmente tem passado desapercebido, né, por muitos de nós. E essa série de mensagens ela vem exatamente tratar de um assunto bem interessante, porque na realidade o inimigo das nossas almas, o diabo, ele tem tentado tirar a espiritualidade de nós que foi devolvida através do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz. E Cristo, como eu falei, ele traz essa espiritualidade de volta, porque na realidade, no jardim, como foi falado no primeiro vídeo, o diabo ele retirou do homem a espiritualidade, que é algo poderoso e precioso dado por Deus. E nisso, o pecado original, né, que nós conhecemos, que é a desobediência, desencadeou todos os demais pecados. Sabendo que, assim, quando nós lá no Éden, Adão e Eva, eles perderam essa espiritualidade, eles perderam o quê? A essência dada por Deus. E na realidade, nós sabemos que o homem original, o primeiro homem, Adão e Eva, né, eles tinham uma espiritualidade ao qual eles tinham acesso direto com Deus. Né? E isso, a partir da desobediência, esse acesso direto acabou. Né? Eles foram banidos, como eu falei, foram banidos do Éden, e a partir daí eles começam a ter uma vida mais sofrida. Né? Então, a partir disso, Deus traz uma palavra que na realidade veria um segundo Adão, né, que é Jesus, ao qual ele pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. E o interessante é que isso aconteceu na cruz. E o diabo foi derrotado ali. Então, dando continuidade, nós vamos falar sobre a soberba. E esse pecado da soberba é um pecado assim, terrível na vida de um cristão. Lembrando que não estamos falando das pessoas lá fora, nós estamos falando de pessoas dentro do seio do corpo de Cristo, né, dentro da igreja, dentro dos nossos prédios, dentro das nossas células. E esses pecados eles têm que ser exterminados, extinguidos dentro do corpo de Cristo. Senão nós não vamos poder desfrutar das bênçãos maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. O corpo de Cristo ele tem que estar completamente purificado. Nós chamamos também disso de consagração. Então nós temos que nos consagrar para que nós possamos cumprir o ID, para que nós possamos estender as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. Porque se assim não fizer, não tem como. Ah, mas isso não é possível. É possível sim, porque Jesus ele trouxe todo o ensinamento para os seus discípulos e eles experimentaram essas maravilhas vindo da parte do nome de Jesus. Então veja bem, quando nós falamos que a palavra diz também, né? E nós falamos para as pessoas que é necessário que elas nasçam de novo. E nós vimos essa questão de Jesus falando, né? É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. E o interessante da água, nós sabemos que está falando sobre a questão do batismo. Né? E o interessante desse batismo é que nós sabemos que o nosso batismo, nós que somos da Igreja Batista, nós temos o nosso batismo através da imersão, que é, no caso, a pessoa deita totalmente dentro da água e quando ela ressurge, então está sepultando o velho homem e ressurgindo a nova criatura em Cristo Jesus. Então nós vemos que ali, a partir dali, a pessoa é lavada e remida pelo sangue de Cristo. Do Espírito, né, é a nova vida em Cristo, né, que deve ser o que? Trabalhada, que no caso é os vícios, né, da carne, né, que continuamente estão ali. Normalmente a gente entende, ou já entendeu errado, que a pessoa, uma vez que ela confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e batizou, ela está imune ao pecado. Não está imune ao pecado por causa da natureza adâmica.
Tá? O que aconteceu conosco foi que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e através do sacrifício de Cristo nós voltamos a ter uma espiritualidade novamente. Essa espiritualidade nos uniu com Deus novamente em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, ao subir e assentar à destra de Deus Pai, ele envia o seu Santo Espírito, para que nós não ficássemos o quê? Órfãos, como ele mesmo disse. E o Espírito Santo, ele vem nos guiar, vem nos direcionar, vem falar no nosso coração. Aquela vozinha que você ouve quando, na verdade, está caminhando ali para cometer algum pecado, algum erro, alguma falha. Ele fala não, ele fala você vai pecar, você é salvo pelo Senhor Jesus. Então ele te alerta em todos os momentos. Então nós temos que estar cientes de que verdadeiramente o que Cristo ele veio fazer no seu sacrifício foi exatamente nos devolver a espiritualidade que nós tínhamos perdido lá no Éden. Na verdade, foi arrancado de nós lá no Éden. Amém? E o interessante é que nós vamos falar sobre esse pecado, que é a soberba. E, na verdade, nós sabemos que dentro da palavra nós vimos que quem quis ser igual a Deus? Satanás. E por isso ele foi banido também e foi retirado dele a sua glória. E é interessante de nós observarmos essa questão, porque na realidade, da mesma forma que foi retirado dele, por causa da soberba, foi retirado dele a glória, ele retira também do homem a essência de Deus, né? A espiritualidade. Porque na verdade, como nós sabemos, Satanás e seus anjos, seus demônios, eles são também filhos de Deus, né? Eles são criaturas de Deus, são filhos de Deus. É tanto assim que uma vez que ele desobedece, ele se torna criatura, né? E o interessante é que nós vemos um fato em Jó, ao qual a palavra diz que quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, e ali no meio deles estava Satanás. E o interessante de observar que Satanás ele não guerreia contra Deus. Ele sabe que contra Deus ele não consegue nada. E muitas vezes, muitos pregadores, muitos pastores pregam que o diabo luta contra Deus. Não, ele não luta contra Deus, ele luta contra o homem, né? Porque o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E isso nós sabemos que isso não agradou Satanás. E na realidade, o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus, automaticamente Deus voltou toda a sua atenção para nós, né? Voltou toda a sua atenção para o homem. Imagina um ser criado segundo a imagem e semelhança de Deus, igualzinho a Deus em tudo. Mas Satanás falou assim, não, eu vou tentar essa criação e vou retirar deles a essência, que é a espiritualidade. E nisso nós vemos o seguinte: o que é a soberba, né? A soberba ela está associada à arrogância, né? À vaidade. A soberba consiste em ser superior a todos, né? Isso faz com que Satanás se sentisse mais alto que o próprio Deus, né? Nós vemos também que a questão da soberba ela vem acompanhada da arrogância e da vaidade, como foi falado aqui agora. E o interessante de nós observarmos que a pessoa soberba ela é uma pessoa difícil de lidar. Ela não é uma pessoa fácil, porque na realidade ela se acha superior às outras pessoas. Ela nunca está errada, ela nunca comete nenhum tipo de erro, de pecado, ela nunca vacila, ela sempre está com a cabeça erguida, o nariz em pé, porque na realidade ela sabe que ela não erra. Para ela não erra, ela sabe que ela não erra. Então, na verdade, eu posso dizer assim, sem medo de errar, que a pessoa que é assim, né, nós temos que orar e jejuar e cravar uma batalha tremenda no reino espiritual por essa vida. Porque na realidade, quem está atuando diretamente nesse pecado capital, a soberba, é o próprio Satanás.
tá? E Satanás normalmente, preste bastante atenção para você ficar alerta, porque o Espírito Santo tem me revelado coisas assim tremendas em relação aos pecados capitais. A pessoa que ela tem esse pecado ativo na vida dela, que é a soberba, o próprio Satanás está agindo, porque na verdade Satanás sabe o propósito que Deus tem para essa pessoa. Então, na realidade, ele tem que tirar a pessoa desse propósito. Porque quando ele retira a pessoa do propósito, ela não consegue realizar a obra de Deus. Praticamente, essa pessoa ela é uma bomba atômica nas mãos de Deus contra o império das trevas. Então, o que Satanás faz? Ele conhece todos essas questões espirituais e ele sabe o que realmente está vindo a acontecer. E normalmente essa guerra espiritual ela é invisível, nós não estamos vendo, mas ela acontece. Então essas pessoas que são soberbas, elas são arrogantes, elas são queixo duro, elas são vaidosas, elas não aceitam nunca estar erradas. Igual eu falei, não aceitam. Elas dizem o seguinte, que elas não dependem de ninguém. Elas são autossuficientes, né? Só que daí, olha só como que coisa louca, que coisa terrível, né? Não depende de ninguém, não é verdade? Para nascer, dependeu de uma equipe médica. Né? Para comer, dependeu do pai e da mãe. Ou então de um tio, da tia. Para se vestir, dependeu também de pessoas para se vestir. E dependeu de pessoas comprar comida, comprar roupa, comprar calçado e tal. Precisou de médico, entrou no ônibus, precisou do motorista, foi no supermercado, dependeu de alguém estar ali para atender. Como que não depende de ninguém? A pessoa que fala isso, ela não tem na verdade ela tem essa ciência, mas ela não quer, ela acha que ela é superior a qualquer outra pessoa. Ela nunca está por baixo, ela sempre está por cima. E é terrível isso, porque na verdade a palavra de Deus, ela nos fala ao contrário. Ela nos relata algo grandioso e tremendo, né? Olha só, João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por que Jesus ele fala sobre essa questão? Né? Nós vemos essa questão no Evangelho de João, não é à toa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque na realidade, nós vemos que todo o ensinamento de Cristo está mostrando o seguinte, que Jesus Cristo ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E muitas vezes as pessoas entendem errado. E nós podemos perceber que esse pecado capital, a soberba, tem uma forma de combater, né? Que é com a humildade. O que é humildade? A humildade ela vem do latim, né? Que é humilitas, né? E é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas, né? E agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Então, uma forma de combater a soberba é com a humildade. Porque na realidade, como nós estamos vendo aqui, ela reconhece que ela tem uma fraqueza. A soberba é uma fraqueza, não é uma coisa de deixar a pessoa forte, é uma fraqueza. A soberba é uma fraqueza. Porque a pessoa que é soberba, ela sofre, ela é triste, ela é amargurada. Por quê? Ela não consegue conquistar as coisas. Ela afasta as pessoas dela. Porque na realidade ela é muito superior aos outros. Então, essas pessoas, quando elas são confrontadas, elas não aceitam. Elas não aceitam porque, na verdade, quando a gente traz a luz da palavra para elas, elas viram para nós e falam o seguinte: eu sei disso. E por que não muda? Então, o detalhe é esse. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela vem exatamente para nos mostrar quem realmente nós somos. E nós devemos nos colocar em nosso lugar. E não simplesmente
falar que somos melhor do que os outros. Você lembra que nos próprios discípulos de Jesus, uma mãe dos discípulos lá, de dois lá, virou e falou assim, que quando Jesus estivesse na glória, era para que Jesus colocasse um do lado, outro do outro, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Lembra disso? Então é um negócio muito interessante. Porque na verdade as pessoas não entendem. As pessoas não entendem o reino de Deus. Porque se entendesse, elas não sofreriam. Porque na realidade, uma pessoa que é soberba, ela não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela simplesmente entrou numa onda ao qual ela pensa o seguinte: eu vou aceitar Jesus, vou viver essa vida, né? E aqui eu vou crescer e vou ser maior do que os outros. Está entendendo tudo errado. Na realidade, Cristo ele veio exatamente para nos trazer salvação e vida eterna e nos ensinou. Quer ser o primeiro? Que sirva a todos. E o soberbo, ele quer servir? Ele não quer servir. O soberbo, ele quer estar nos altos lugares, ele quer destaque, ele quer ter uma vida regalada, uma vida ao qual todos fiquem bajulando ele. Está parecendo com quem, o soberbo? Está parecendo com Satanás, tá vendo? Na verdade, o demônio que age na soberba é o próprio Satanás. Ele quer adoração, ele quer exultação, ele quer ser elogiado, ele quer ser bajulado. Então, na realidade, a soberba é algo terrível na vida de um cristão. Porque esse cristão, ele sofre. Esse cristão, ele não tem vida com Deus, ele tem vida com o diabo. Porque, na verdade, ele vive uma vida no pecado. E a palavra mesmo diz: há separação entre o pecado com Deus. Deus não se alia ao pecado. Então nós temos que ficar atentos a essa questão da palavra do Senhor. Então nós estamos trazendo essa questão dos pecados capitais exatamente para que possamos entender e compreender quais são as vontades de Deus para as nossas vidas, que na verdade, como eu sempre falo e está escrito na palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Se nós andarmos segundo a vontade do Espírito Santo, nós vamos ser felizes. Mas se nós vivermos numa vida de pecado e continuar pecando, né? E você que está aí nos assistindo, que vê que se você não é soberbo, mas você é arrogante, é vaidoso, tá tudo dentro da mesma categoria, entendeu? Então, a questão é o seguinte: você tem chance de mudar, tem chance de voltar verdadeiramente para Deus. Deixa que a humildade, né, venha ao seu coração, porque o reino dos céus é dos humildes. Então nós temos que entender isso e compreender que verdadeiramente o Senhor ele tem preparado algo tremendo e poderoso para as nossas vidas. Porque na realidade, se nós assim fizermos, nós vamos poder experimentar essas coisas tremendas vindo da parte do Senhor, né? E uma coisa interessante, eu quero só para a gente finalizar, né? João capítulo 3, versículo 4 ao 7. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. E na realidade, o nascer de novo, ao qual nós estamos vendo aqui, relatado por Jesus, em relação a Nicodemos, porque Nicodemos ele ficou interessado em ter uma vida com Deus. E ele viu uma oportunidade em Cristo Jesus. Então ali Nicodemos ele coloca: como que é possível, Senhor, nascer de novo? Tem possibilidade de eu entrar dentro do ventre da minha mãe de novo? E Jesus virou e falou assim: não, na verdade você vai ter que nascer da água, que é o batismo, e pelo Espírito.
Por que pelo Espírito? Porque o Espírito vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Lembrando novamente, né? Nós somos da Igreja Batista Aliança Eterna do bairro Flávio Marques, aqui na região do Barreiro, na Rua Ema, número 21. Nossos cultos aos domingos são às 19 horas e nas quintas-feiras às 20 horas, ok? E na descrição do vídeo vai estar aí todos esses dados e você fica aí na liberdade de fazermos uma visita, ok? Então até o próximo vídeo. E essa série de mensagens ela continua tanto aqui no YouTube quanto também no nosso prédio. Nós vamos estar fazendo já o terceiro vídeo, né, que nós vamos falar sobre a inveja e vamos falar também sobre a questão da cobiça, porque na verdade existe uma diferença entre inveja e cobiça. Então nós vamos estar relatando isso no vídeo, tá? Então nós vamos no nosso prédio, nós já vamos para o quarto pecado capital e cada pecado que nós vamos falando, nós vamos fazendo também os vídeos, ok? Então que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus e até o próximo vídeo.